eu já reconheço como gigantescos nomes importantes. A gente tem o João Alves de Souza Neto, da Unicamp. Aí eu peço para vocês apresentando, que vocês mandem emoji, alguma coisa para a galera ver vocês. Então, o João Alves de Souza Neto, da Unicamp. O Lucas Nascimento Machado, da Universidade de Verona. Matheus Oliva da Costa, da Unifesp. Nathalie de Jesus Franco Barreto, da UFES. E a professora Neuza, do Aprofip, que está aqui com a gente. Muito obrigada a todos vocês, tá, por participarem, por estarem aqui com a gente e fazer valer a pena esse encontro. Eu tenho que anunciar também que cada participante, né, vocês poderão ter uma fala inicial de 10 a 15 minutos. Vai ser como se fosse uma dinâmica parecida com um debate. Vocês se apresentam, falam os seus pontos, depois a gente abre para a roda de conversa entre vocês. E logo após, a gente abre também para os telespectadores participarem dessa discussão. Podemos começar, então, com João Alves fazendo a sua fala? Pode ser, Maria Luísa. Então, já posso falar? Sim, sim, fica à vontade. Tá bom. Pessoal, eu fiz um textinho, eu escrevi um textinho. Eu vou tentar ler de uma maneira que não seja chata, né? Massacrante, né? Bom, boa tarde a todos. Bom dia para quem for ver a gravação, né? Boa noite, né? Eu gostaria de agradecer esse convite que eu recebi, né? E outros colegas aqui também, né? Receberam, né? E a gente trabalha junto, eu, Lucas, Matheus, né? A gente trabalha junto há um tempo. Para fazer essa fala no 10º Congresso Brasileiro de Estudantes de Filosofia, na mesa Filosofia, Currículo Decolonial e Intercultural e Combate às Opressões. Bom, começo o meu texto falando o seguinte, né? Ao meu ver, a filosofia intercultural, que é o foco da minha fala, é um sentido inexorável para a filosofia contemporânea, né? Por algumas razões que eu vou tentar apresentar ao longo do texto. Existe aquele meme da internet, né, que fala do nothing win, quando as pessoas se referem à geopolítica chinesa frente aos Estados Unidos da América. O pessoal fala que a República Popular da China não faz nada, né, e ainda vence, né? Mas é muito pelo contrário. Podemos dizer que melhor é dizer que ela age tão bem, né, que a profundidade do impacto de suas ações ainda é pouco compreendido, né? Acredito que a questão no centro da filosofia intercultural é como essa existência da filosofia intercultural pode ser levada a sério e a sua profundidade pode ser esclarecida, né? Isto é, cabe aqui dialogar com essa perspectiva, implicando-a politicamente dentro do nosso mundo atual. Então, a filosofia intercultural é uma perspectiva importante para mim, né? Para esse mundo contemporâneo. Com o contexto globalizado do capitalismo, há um intercâmbio entre os povos por meio do seu trabalho, né? Isso daí a gente já sabe. E isso vem acontecendo desde o advento das grandes navegações e a interculturalidade forçada pela colonização. Podemos dizer que com o capitalismo, onde antes existia um planeta Terra com diferentes povos isolados, realizando a sua vida separadamente, agora temos o mesmo planeta com povos que se encontram necessariamente interconectados, apesar de desigualmente conectados. O encontro entre culturas, ao meu ver, é algo inevitável, daí pensar em como promover esse encontro. E acho que a filosofia intercultural busca refletir sobre esse encontro. O contexto capitalista, globalizado, atual, simplificou o trabalho com saber a ponto de que a própria filosofia acontece dentro de uma intensa divisão do trabalho intelectual, simplificando o seu trabalho diante da complexidade cada vez maior, né, da experiência histórica. Marilyn Chauí, em seu livro antológico, Convite à Filosofia, de 1995, afirma que a filosofia é uma invenção grega, procurando rechaçar a sua proximidade com a cultura oriental, que era contemporânea, né, a cultura grega, né, e mesmo com a cultura anterior que a antecedeu, né, afirmando que a filosofia grega é o berço da filosofia europeia, né, ocidental. Uma espécie de excepcionalismo, como, de algum modo, construíram o mito dos Estados Unidos da América, né, um mito da excepcionalidade, né, não existe nada anterior, né. Para Marilyn Chauí, a filosofia chinesa não é filosofia, mas pensamento, seja lá o que significa exatamente,
pois lhe careceria uma série de características que os gregos acumularam e as outras culturas não teriam acumulado. Essa concepção autóctone e excepcionalista da filosofia, que também gira em torno da palavra grega, já foi criticada profusamente, né? Então eu não vou me deter a isso, né? Vou caminhar para frente. Acredito que encontramos uma certa ironia no fato de que, apesar de Chauí fazer uma lista enorme das contribuições gregas antigas para essa atividade humana, no caso, para ela, atividade europeia ocidental, como as ideias de universal, necessidade, centralidade do humano, virtuosidade dos sujeitos, objetividade do conhecimento, etc., que foram objeto de polêmica ao longo da própria história da filosofia, e não seriam compartilhados conjuntamente pelas atividades teóricas de outras culturas, como, por exemplo, a chinesa, a autora, né, então, ironicamente, algumas décadas depois, reduz a atividade do pensar filosófico aos questionamentos sobre o que é, como é, por que é, para que é e contra o que. Inclusive, ela publicou um livro recentemente falando sobre filosofia enquanto modo de vida, né, e ela reafirma essa perspectiva. Né? Ao meu ver, Chauí apresenta uma concepção de filosofia que torna possível uma elaboração facilitada da filosofia intercultural. Então, ao mesmo tempo que a Mariana Chauí ela não concordaria, talvez, com essa apropriação que estou fazendo dela, eu acho que ela apresenta um método de elaboração, ou para a elaboração da filosofia intercultural, né, uma perspectiva dialética. Né? O trabalho de elaboração teórica dos problemas da experiência histórica, de modo a viabilizar novas práticas, né, para a história, e para a sociedade, é um trabalho que ocorre em todas as sociedades humanas, que possuíram escrita ou não, dado ser uma atividade de reflexão sobre o próprio destino da coletividade. Portanto, não deve ser apenas uma atividade ocidental, europeia ou grega antiga. Né? Então, diversas sociedades, a chinesa antiga, a indiana, a japonesa, aqui os povos originários do Brasil, né, eles vêm refletindo sobre o destino da sua própria coletividade de várias maneiras diferentes, produzindo vários materiais diferentes, né? Que a gente chamaria aqui no contexto acadêmico de fontes, né, diferentes. E aí, eu acho que a filosofia permeia tudo isso, né? A gente pode pensar a filosofia a partir de tudo isso, melhor dizendo, né? Han Adarmal fala que a filosofia intercultural, e Han Adarmal é uma referência importante para mim, né? Fala que a filosofia intercultural, enquanto uma perspectiva sobre a própria filosofia, possui alguns elementos constituintes importantes. Primeiro, o fato de que ela só é possível em contexto globalizado, como já falamos. Né? Contexto globalizado implica o encontro necessário entre os povos, né? e a impossibilidade de um isolamento dos povos. Mal, esse autor, né, ele é um filósofo indiano radicado na Alemanha, onde é professor de filosofia na Universidade de Iena. Com o aprofundamento da precarização das condições de trabalho no meio universitário, ao mesmo tempo que há uma redução da possibilidade de renovação dos quadros acadêmicos diante da transição demográfica, e junto às necessidades atuais de inserção de mais pontos de vista sobre a lógica acadêmica, cada vez mais se abre espaço nas universidades centrais para que outros quadros de fora se insiram dentro dela. E claro que isso não acontece unilateralmente, acontece com várias contradições, né? A gente vê isso na Universidade de São Paulo, por exemplo, onde eu me formei, né? Como há uma busca por integrar quadros negros, por exemplo, mulheres e tal, mas isso acontece com uma série de contradições, né? Isso de um modo diferente do que ocorreu no Brasil no passado, né? Por exemplo, onde a França colonizou a nossa academia, e eu estou falando da USP especificamente, né, sobretudo. Algo reconhecido pela própria Mariana Chauí como uma questão importante para a filosofia feita no Brasil, né? O segundo elemento que o Han Adarmal traz sobre a filosofia intercultural é o fato de que a filosofia intercultural é uma atitude consciente. Isso porque, dado que o trabalho acadêmico aparece como parte do processo de inserção das sociedades na economia... Desculpa, deixa eu só refazer essa frase, né? Isso porque, dado que o trabalho acadêmico aparece como parte do processo de inserção das sociedades na economia capitalista, o intercâmbio filosófico pode eventualmente ocorrer, né? E ocorreu, né? Porém, deve-se superar o modo colonial de realizá-lo, tipo da tradição europeia ocidental. Então, a interculturalidade própria do capitalismo, a gente sabe que a gente pode dizer, por exemplo, sobre a apropriação cultural, né? A gente reduz as diferentes culturas à forma mercadoria, né?
E a proposta do Habermas é uma atitude consciente de prática da filosofia intercultural, né? O terceiro elemento que a gente pode elencar, que ele traz, né, o texto básico que eu estou usando foi publicado recentemente numa revista, né, que eu esqueci de anunciar, que é a revista Tarka. Inclusive, acho que o Matheus vai fazer esse anúncio, que é interessante, né? Terceiro, a filosofia intercultural concebe que toda filosofia é uma atividade de contextualização descontextualizada, ou de descontextualização contextualizada. Como elaboração teórica da experiência histórica, né, usando por base Mariana Chauí, né, para conceber a filosofia enquanto atividade, a filosofia produz uma perspectiva a partir de uma dada situação, de modo que essa mesma perspectiva possa ser transmitida para outros em outras situações. Ela situa um pensamento em um lugar, mas não se prende a ele, né? Então a gente precisa lembrar que toda perspectiva filosófica tem um lugar, né? Sobretudo aquelas que dizem não ter lugar nenhum, né? Inclusive tem vários textos, né? Maldonado Torres, por exemplo, na geopolítica na topografia do ser, topografia do ser, né? No artigo dele, mostra como Hegel, Marx, Heidegger, Zizek, ao tentarem apresentar uma filosofia sobre o mundo, né? Estão dizendo a partir de um lugar, né? Em específico. O quarto elemento é que a concepção europeia e ocidental de filosofia supõe um conteúdo para a metafilosofia que toda filosofia de verdade estaria comprometida. Podemos dizer que, como a tradição filosófica europeia e ocidental é a tradição de um discurso ligado à dominação de classe, e mais recentemente isto está traduzido em colonização, imperialismo, exploração do trabalho, a filosofia nesse sentido europeu só pode ser filosofia estando comprometida com essas finalidades, né? Então, a gente pode supor um conteúdo mínimo para a filosofia tradicional, né? Assim, né, a partir dessa leitura que eu faço, Mao, ele sugere que a metafilosofia não seja definida em seu conteúdo, bastando somente a forma do acontecimento da atividade filosófica, enquanto essa atividade de contextualização descontextualizada, né? Podemos conceber, porém, um conteúdo mínimo de uma filosofia comprometida com a superação da alienação própria ao capitalismo, que é o conteúdo de uma filosofia que busca a emancipação como questão central da humanidade, né? O Habermas fala de uma uma espécie de filosofia perene, né? Que em torno da qual todas as filosofias, todas as culturas estariam girando para construir um horizonte comum, né? E eu acredito que essa filosofia perene, nessa metafilosofia, deveria ser essa, né? Daí que a filosofia intercultural pode ser requalificada da sua eventualidade atual, né? Que vai acontecer de alguma forma ou de outra. A questão é qual que é a posição que a gente deve tomar em relação a isso. E uma perspectiva comprometida com a libertação humana. A proposta de teoria crítica de Horkheimer e Adorno, ao meu ver, permanece atual. É com ela que a alienação dada pela divisão do trabalho intelectual pode ser superada por aquilo que Adorno chamou de amadorismo do saber, né? Uma espécie de busca pela verdade sobre a totalidade histórica de modo a reconstruir as práticas sociais, né? Por exemplo, eliminando o fascismo da cultura, né? Permitindo que a existência de uma atmosfera cultural sem a possibilidade de pensamento fascista, né? Enquanto tarefa do filósofo. O sentido do enraizamento dos objetos históricos no interior da sociedade global que os autores propõem, né, nos textos sobre teoria crítica e teoria tradicional e teoria crítica, é a busca pela superação da situação escravizadora própria ao capitalismo, né? E a gente poderia trocar essa expressão que está no texto deles para a própria situação de genocídio, né? Trazendo o que a Maria Luísa falou, né? Essa situação de genocídio, de extermínio dos povos, típico dos países da periferia do capitalismo, né? Isto é, o sentido da compreensão de uma dada filosofia e uma atitude intercultural deve possibilitar caminhos para a saída dessa rua histórica que aparentemente é sem saída, em que nos encontramos. Para concluir, gostaria de acrescentar um ponto importante sobre a memória. E um outro ponto também, né? Mas a seguir. Sobre a interdisciplinaridade, né? Podemos argumentar que o objeto da filosofia, ao ser uma atividade de elaboração dos problemas da experiência histórica, é justamente a memória, né? Então, um dos objetos da filosofia é a memória. Jeanne-Marie Gagnebin
a filósofa radicada no Brasil, a filósofa suíça radicada no Brasil, concebe que a memória é a elaboração da experiência passada no presente, não sendo algo meramente estático, né? A memória não é algo que se guarda como num computador, né? Mas é a tradição de um trabalho, né? Sobre a experiência. Mas em movimento, é algo em movimento, né? Não estático, em direção a um certo futuro, né? E aí a gente pode perguntar qual o futuro, né? Que a gente está trabalhando sobre a memória. Quando a memória é traumática, a memória aparece para o sujeito como algo que ele é estranho, apesar de ele ser constituinte, né? Por exemplo, a sensação não, a experiência do genocídio na Constituição, na formação social brasileira, né? Podemos dizer, então, que a filosofia intercultural busca elaborar a memória coletiva, né? Então, acho que talvez seja interessante pensar a filosofia intercultural dessa maneira, né? E é exatamente esse o ponto, né? Não é a memória de um povo isolado, mas a dos povos neste contexto atual de encontro forçado, né? Nós nos encontramos não por mera vontade própria, né? Mas fomos postos a nos encontrarmos, né? Pela própria dinâmica de expansão e de produção do espaço, né? Em expansão do capitalismo, né? A filosofia intercultural, de alguma maneira, é uma disputa sobre a memória, né? Milton Santos, geógrafo, também filósofo, né? Escreve que o espaço é a linguagem da sociedade. Isto é, o espaço é a consciência prática da sociedade. É no espaço globalizado atual que as memórias, apesar de parecerem ter lugares específicos, aparecem como parte de outros tantos lugares, não estando cada memória restrita a uma determinada fração da sociedade mundial, podendo ser questão para toda a sociedade. Já que o trabalho com as outras culturas do presente, como as outras do passado, se encontram hoje nesse tecido social efetivo, que é o mundo global. Desculpa. Daí que o trabalho com as outras culturas do presente, como as outras do passado, se encontram hoje nesse tecido social efetivo, que é o mundo globalizado, né? Então, é importante não só estudar as filosofias do presente, né? Como, por exemplo, a Ailton Krenak, que apresenta, né? Mas estudar as do passado, né? Que muitas vezes a gente só vai encontrar algumas linhas mestras, né? O filósofo virou um arqueólogo também, né? É por conta desse tecido espacial de memória coletiva que a filosofia intercultural é possível. Portanto, a filosofia intercultural também exige de nós, filósofos, mais do que nunca, um trabalho interdisciplinar de exploração das memórias humanas nos lugares. Acho que é isso, essa é a minha contribuição para a mesa. Espero ter contribuído com ideias, né, pensamentos, dúvidas, questões. Muito obrigada, João, pela sua fala. Eu acho que foi muito enriquecedor para todos. Foi muito bom ver todas as referências que você conseguiu trazer para a gente também, em específico o Krenak. Eu vou pedir, então, para o Lucas Nascimento, para você fazer a sua fala, pode ser? Claro. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para poder conversar sobre esse tema tão atual, tão importante, tão relevante para nós, né? Bom, eu quero fazer uma intervenção aqui que é um pouco que tem o propósito também de ser um tanto informal, no sentido de que eu também acho, como se trata, né, de um evento que tem esse propósito de pensar nas pautas que nós podemos pensar do ponto de vista do movimento estudantil, para a filosofia, assim por diante, toda essa ideia de transformar a maneira com que a gente pensa e faz e é formado em filosofia no Brasil, né? Eu queria trazer quase que uma espécie de proposta, quase de uma certa tática de guerrilha, assim, digamos, né, diante do tipo de discurso com que a gente tem que se confrontar ainda hoje dentro dos espaços universitários acadêmicos de filosofia, diante dessa proposta de pensar a filosofia para além de uma concepção meramente eurocêntrica da mesma, né? Porque, veja, de uma forma ou de outra, cada vez mais, essa demanda de que nos cursos de filosofia se tenha disciplinas, se tenha no currículo o estudo de tradições não europeias, né? Essa demanda, nós vemos ela crescer e se tornar, de fato, algo que os alunos colocam em pauta,
E diante disso, e isso já há muito tempo, na verdade, né, gente, não é de hoje, mas mesmo na época em que nós estávamos na graduação, quando surgia esse tipo de demanda, frequentemente se respondia a isso com uma espécie de discurso de que essa seria uma espécie de uma demanda de uma militância vazia, de uma militância puramente ideológica, que não leva a sério a especificidade da filosofia como área e quer trazer debates que não são pertinentes a ela por uma questão puramente ideológica, mas que não traria consigo o rigor acadêmico necessário para se fazer o estudo sério da filosofia, né? E o que eu quero dizer para vocês é que quando vocês ouvirem alguém falando isso para vocês, nesse contexto dos cursos de filosofia, antes de tudo, não levem isso a sério. Isso é uma grande besteira, é um absurdo, e é o verdadeiro discurso pautado por razões puramente ideológicas. Porque, vejam, a questão é, quanto nós temos consolidada essa visão sobre a filosofia, de que ela teria surgido na Grécia, que o primeiro grande filósofo teria sido Tales de Mileto, yada, yada, etc. e tal, e que com isso a razão se separou do mito, etc. e tal. E, em geral, se trata essa maneira de entender a história da filosofia como se ela fosse uma espécie de verdade eterna, né? Por alguma razão mágica, misteriosa, nas nossas universidades, nós descobrimos a verdade eterna sobre a história da filosofia, que nenhum filósofo conseguiu achar sobre qualquer outro tema, e a gente sabe definitivamente que foi assim que surgiu a filosofia, né? E de onde que vem essa convicção das pessoas que falam isso, de que seja assim? Elas estudaram a fundo a maneira com que a gente veio a ter essa compreensão da história da filosofia? Elas estudaram de maneira exaustiva outras tradições intelectuais de outras culturas para poder fazer uma comparação adequada das tradições intelectuais dessas culturas com a tradição dita ocidental e chegar à conclusão que não há filosofia? Elas fizeram um estudo aprofundado das concepções de filosofia que se desenvolveram ao longo do tempo, ao longo da história, para saber se a gente sempre compreendeu filosofia da mesma forma ou não? E a resposta, via de regra, para todas essas perguntas é não. As pessoas que falam, por exemplo, que não haja uma filosofia indiana, nunca pararam para ler um manual de história da filosofia indiana. As pessoas que falam que não tem filosofia chinesa, nunca pararam para ler um único manual que fale sobre a história das diferentes escolas filosóficas que se desenvolveram ali, que desenvolveram argumentos, conceitos, que debateram entre si, que criaram uma tradição de debate, né? As pessoas que falam isso, em geral, não pararam para estudar um livro sequer que discuta justamente como a nossa concepção de filosofia se desenvolveu ao longo da história. Não pararam para ler, por exemplo, alguém como Pierre Hadot, que é esse historiador da filosofia antiga e filósofo também, que tenta apontar justamente que propõe essa leitura de que para os filósofos antigos, filosofia era uma coisa muito distinta do que é para nós. Que enquanto para nós hoje a filosofia é, antes de tudo, uma ocupação conceitual, que tem a ver com a criação e a articulação de conceitos para constituir um discurso filosófico, para os filósofos antigos ela era, antes de tudo, um modo de vida, do qual o discurso filosófico é apenas uma parte, mas não é o principal, né? E isso tem consequências muito importantes para a maneira com que a gente olha para a filosofia, sobretudo do ponto de vista quando a gente pensa, por exemplo, a relação entre filosofia e espiritualidade, filosofia e religião, faz com que a gente coloque em xeque uma série de dicotomias que se pode discutir, que foram resultados de uma projeção moderna, anacrônica do que se fazia num contexto moderno como filosofia, para toda a história da filosofia, né? E, nesse contexto, justamente, não apenas se revela, então, nesse caso, quando as pessoas vêm com esse tipo de discurso, uma ignorância do outro, um desconhecimento, uma falta de rigor acadêmico, de fato, no estudo de outras tradições que não ocidental, para poder se emitir algum juízo a esse respeito sobre se pode qualificá-las como filosofia ou não. Mas também se revela um grande desconhecimento dessa própria tradição que nós chamamos de ocidental. E se revela um desconhecimento de como a história da filosofia se desenvolveu nesse contexto da história, entre aspas, ocidental, né?
se ignora que essa nossa concepção da história da filosofia como surgindo na Grécia é algo que só se consolida mesmo lá pela segunda metade do século XIX, né? Começa a se desenvolver e se consolidar com força essa perspectiva da história da filosofia no fim do século XVIII e se desenvolver só adquire mesmo peso já para a segunda metade do século XIX. E que antes disso, a gigantesca maior parte dos manuais de histórias da filosofia falava sem papas da língua que a filosofia começava lá no Oriente, né? Começava nos egípcios, começava nos persas, começava nos indianos, quem fosse. E se tinha uma concepção de filosofia que desde já justamente já abarcava as mais diversas culturas, né? Não tinha esse caráter exclusivista. Claro, ao menos desde o Diógenes e suas vidas e seu livro, né, o Vidas e Doutrinas dos Ilustres Filósofos, havia quem quisesse defender que a filosofia era só de origem grega. Mas essa não era a visão prevalecente, nem mesmo entre os gregos, né? Agora, o quanto desse debate, afinal, tantos dos nossos professores, tantos das pessoas que a gente vê no meio acadêmico defender com uma convicção cega que a filosofia só surge na Grécia, o quanto eles conhecem desse debate, né? E, via de regra, praticamente nada. E aí que a gente vê que, na verdade, o peso, a acusação, digamos assim, de se pautar por questões puramente ideológicas, deve ser voltado para essas pessoas. Deve ser voltado para o fato de que elas ignoram o caráter ideológico da própria formação institucional pela qual elas passaram. Da concepção institucional de filosofia que elas simplesmente absorveram, reproduziram e não questionaram, né? Então, a minha proposta de tática de guerrilha aqui é justamente nos momentos em que esse discurso surgir, não ter medo de causar esse constrangimento, né? Não estou falando de cancelar, fazer bullying, mas falar, mas o que você leu a esse respeito para chegar a essa conclusão? Ou onde é que está essa concepção da história da filosofia? Você pode me dizer onde ela surge? Que coisas você leu sobre sobre filosofia chinesa? Quais são as suas referências? Colocar o ônus da prova do rigor acadêmico nessas pessoas, que é elas que de fato estão em falta em relação a isso, né? E justamente não permitir que elas se furtem a esse debate com esse argumento batido de que não, isso daí é ideológico e a gente não está sendo ideológico, que a gente está sendo imparcial. Essa é uma grande besteira, né? Então, colocar essas pessoas contra a parede a partir do momento que esse discurso surge. Porque o que vai se revelar aí, muitas vezes, é uma completa ausência de fundamento que revela que essa visão é apenas uma espécie de senso comum acadêmico que se consolidou na nossa área, né? Nesse sentido, para além, é claro... E aí, é claro, um incentivo que eu daria para vocês, de que o João falou, é justamente ir atrás dessas outras referências. Por exemplo, a gente acabou de começar a revista TARCA, a revista da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, né? Na revista Modernos e Contemporâneos, da Unicamp, saiu recentemente um dossiê apresentando aí uma perspectiva crítica sobre essa concepção da história da filosofia, de que participaram estudiosos brasileiros já de muitos anos na discussão sobre esse tema. Também tem um artigo meu ali publicado sobre esse tema, em que eu desenvolvo um pouco mais essas ideias que eu justamente trouxe aqui para vocês, né? Para quem se interessar por ver, também tem uma iniciativa muito legal da Universidade de Hildesheim, na Alemanha. Eles fizeram um livro chamado Orders. Eles têm um projeto de estudo de historiografia da filosofia de uma perspectiva global, né? E como resultado desse projeto, saiu esse livro chamado Orders of Knowledge in Philosophy, né? Que traz justamente todo esse debate sobre a constituição da historiografia da filosofia ao longo da história, justamente, né? Tem um livro clássico do Peter Park, um que deveria ser traduzido com urgência, né, que é Philosophy. Eu vou colocar algumas dessas referências aqui depois, que é Africa, Asia and the History of Philosophy, é o livro dele, né, que ele fala justamente do racismo na formação do cânone filosófico. E mais do que isso, gente, e eu vou falar isso mesmo porque já está na hora de falar, está na hora de escancarar isso. Enquanto as pessoas ficam defendendo que é óbvio que a história da filosofia surge na Grécia,
elas não entendem que elas estão defendendo ideias efetivamente racistas, que a origem, o modo com que se constituiu, que se consolidou e se estabeleceu a hegemonia dessa visão de mundo, foi baseado em muitos níveis em uma visão racista do mundo, nesse contexto moderno, europeu, que estava tentando afundar a legitimidade da superioridade da cultura europeia em relação a outras culturas, né? Então, se tem um lado de guerrilha aqui que eu estou falando nesse sentido de colocar as pessoas contra a parede, tem outro que eu estou falando que de fato, se trata de estudar, é importante a gente estudar para ter o rigor acadêmico, mas é justamente quando a gente se bota para estudar essas questões e vai atrás das referências, que a gente vê o quão absurdo é que a gente acredite ingenuamente nessa concepção de história da filosofia, e o quão urgente é que a gente transforme isso, por razões que estão ligadas aí com muito do nosso contexto atual, o quanto de muitas maneiras essa visão da história da filosofia legitimou todos os tipos de processos de opressão, de dominação, de genocídio, está fazendo isso agora, inclusive. Quantas pessoas eu não vejo, pessoas inteligentes, inclusive, mas que acabam bizarramente, assustadoramente justificando o genocídio em Gaza porque acham que islamismo é puro terrorismo, é pura ignorância religiosa ou qualquer coisa do gênero, desconhecem toda a rica história filosófica do Islã, da cultura muçulmana, do mundo islâmico, né? Então, isso é absolutamente urgente, né? É isso, gente. Muito obrigado pelo tempo. Muito obrigada, Lucas. O chat aqui está empolgado, né, com a sua fala, todo mundo amou sua fala, tenho certeza. Acrescentou bastante também, como a do João. E só para responder, antes de chamar o próximo, perguntaram, né? A Joana perguntou se a palestra vai ficar gravada. Vai sim, viu, Joana? Está sendo gravada sim. Eu vou passar a palavra, então, agora para o próximo, que pode ser o Matheus? Pode sim. Então, estou entendendo que eu já posso continuar. Obrigado pelo espaço, obrigado pelos convites aqui também da gente estar aqui, né? Eu, e o Lucas e o João somos da diretoria atual da ALAF, Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, e muito do que a gente está falando aqui vem também de discussões nossas, direta ou indiretamente ligado à ALAF, né? Agora, antes de tudo, né, eu queria começar com uma pergunta inspirada tanto em Paulo Freire quanto em Henrique Dussel. Como os estudantes formados em ambientes e currículos eurocêntricos poderiam romper com o ciclo de história única em sua formação e também enquanto futuros docentes, né? Que, se não romper o ciclo, vai continuar com essa história única de que a filosofia seria uma invenção exclusivamente grega e quase que totalmente europeia, né? Como romper com isso? E enquanto o João trouxe algumas reflexões e o Lucas trouxe esses questionamentos, eu quero trazer também algo que eu considero bastante importante, que é mostrar justamente exemplos de como já tem sido feita algumas mudanças efetivamente, sabe? Inclusive em ambientes institucionais, porque como vocês acabaram de ouvir, tem associações, tem outras associações aqui, né? A professora Neuza vai falar daqui a pouco, tem a AFIO também, Associação de Filosofia da Libertação, e tem vários movimentos aí paralelos ao mundo universitário. Mas dentro do meio propriamente universitário e escolar, como é que é possível fazer essas mudanças, né? E eu vou partir de alguns exemplos, mas um em particular mais que outros, né? Bem, eu tenho uma formação em outra área também, mas eu tenho feito meus estudos em filosofia e fazendo uma nova formação em filosofia já tem alguns anos, já sou graduado, fiz o pós-doutorado, e atualmente eu estou fazendo o doutorado lá na Unifesp. Mas eu também já sou professor, no caso do Cefet. Caso alguém aqui não seja do estado do Rio de Janeiro de Minas Gerais, Cefet são centros de educação, centros federais de educação tecnológica, muito parecido com as ideias dos IFs, dos Institutos Federais, só que eles existem há mais tempo, há cerca de um século, né? E aqui em Minas Gerais existe tanto o Cefet quanto os IFs, ok? E eu sou professor num desses Cefets, no caso do campus de Divinópolis, fica aqui na região central de Minas Gerais.
E lá eu tive a oportunidade, né, como tem um ambiente assim universitário, mas também tem a oferta do ensino médio integrado com o técnico lá, tem um incentivo a uma série de atividades, inclusive a iniciação científica já no ensino médio, chamada iniciação científica júnior. E depois de uma certa situação que eu vou contar depois, eu quero começar pelo final dessa vez, algumas alunas me procuraram, na verdade foram 6 alunos no total, e 2 delas, com uma pesquisa em especial que eu vou mencionar aqui, que é a Sabrina e a Maria Paula, pensaram numa ideia de fazer uma biblioteca virtual online de filosofia pluriversal, em que seria oferecido justamente textos e fontes para o estudo de todas essas filosofias que o João, Lucas e agora eu aqui estamos sugerindo que seja a formação de filósofos e filósofas, né? Mas que, se vocês procurarem, vocês vão perceber que é muito mais fácil encontrar livros de Platão, Aristóteles, Kant, Descartes, do que de Ramossi, ou né, de algum filósofo ou filósofa africana ou latino-americana, acessível e fácil de comprar, e ainda mais disposto em currículos oficiais, né? Então, a ideia é justamente que tenha um site, para quem conhece, equivalente ao Chinese Test Project, equivalente ao TEOI, por exemplo, para quem estuda filosofia grega, em que se reunisse textos clássicos de filosofias africanas, filosofias indígenas, aqui da América Latina, e filosofias asiáticas, né? Sobretudo chinesa e indiana, mas não somente. E elas já estão no estado avançado disso aí, em breve, em alguns meses, né? Elas já estão começando a criar esse site, em breve vocês verão isso. Mas de onde veio isso, né? Uma primeira coisa, antes de continuar, é que semana passada elas apresentaram já a versão parcial dessa iniciação científica delas, e eu pude ouvir delas mesmas, da própria Sabrina e da Maria Paula, o posicionamento antirracista, o posicionamento a favor da diversidade, da pluriversalidade, a favor da interculturalidade no ensino e no próprio fazer filosófico. E perceba, eu volto a enfatizar aqui, não foi eu falando por elas mesmas estavam lá apresentando com uma plateia de cerca de 30 pessoas como a filosofia não só pode, como deve, como elas já estão fazendo filosofia dessa maneira, tá? Já no ensino médio, né? Mesmo que no contexto de um centro federal de educação. E o que acontece, né, é que elas foram motivadas por um trabalho que eu passei, em que justamente no primeiro ano do ensino médio delas, eu solicitei que todas as salas fizessem um dicionário de filosofia pluriversal, que uma das regras era justamente ter uma diversidade de filosofias, ter pelo menos 2 aqui, lembrando que eles são do ensino médio, né, uma exigência mais tranquila para eles e elas. E elas se empolgaram muito e quiseram fazer sobre várias fontes, no caso africanas e asiáticas. Só que elas me disseram depois que elas tiveram muita dificuldade, acabaram tendo que escolher só uma delas em filosofia grega, porque elas tiveram dificuldade de achar fontes disponíveis e conseguir fazer o trabalho delas dentro do tempo que eu propus. E aí elas me procuraram e falaram bem assim, olha, a gente teve dificuldade, mas a gente achou. Só que o problema que a gente percebeu é que essas fontes estão dispersas. Por isso mesmo, aí a ideia delas, da iniciação científica, que elas até já começaram a apresentar desde a semana passada, de fazer essa biblioteca em que reúne esses vários materiais. Porque, mesmo se vocês estiverem já convencidos, ou quem já chegou aqui já munido dessa crítica, né, contra o eurocentrismo na filosofia, no ensino de filosofia, ainda resta um problema material grave, né, que é de como eu vou ensinar. Textos de Platão, Aristóteles, Kant estão aí disponíveis muito facilmente, e que bom que eles sejam ensinados também. Mas e os textos dos vários filósofos, filósofas africanas, indígenas, asiáticos, onde nós encontramos essas obras facilmente acessíveis para o docente e para os discentes, né? Então, o trabalho delas vem nesse sentido, e felizmente vocês em breve terão aí em alguns meses, né? Espero que nos próximos 2 a 3 meses aí já estaria aí nesse sentido, né? Então, o problema é que, infelizmente, isso que eu estou falando é um caso de minoria, tanto eu como docente, quanto no caso de discentes que já puderam fazer esse tipo de trabalho, somos minoria ainda. Ainda a maioria dos ambientes e dos currículos formais de filosofia se concentram majoritariamente numa posição eurocêntrica, numa posição, inclusive, bastante opressiva, até mesmo com nós brasileiros, numa posição quase como se brasileiro não tivesse a capacidade ou nem sequer o direito de filosofar,
que fazer filosofia fosse basicamente se tornar um especialista, às vezes nem só de Platão, às vezes no mito da caverna, na alegoria da caverna, né? E o que é bom lembrar, a alegoria da caverna é muito relevante, mas certamente tem mais materiais, né? Tem Ética Ubuntu, tem Metafísica Daoísta, você tem a crítica política de Ailton Krenak, a crítica também, a ética de Geni Nunes. Nós temos uma variedade muito grande de propostas de reflexões filosóficas nas mais diversas áreas da filosofia, para ficar preso em somente algumas fontes, por mais clássicas e necessárias que elas sejam, né? E aí, eu queria lembrar que até mesmo os livros didáticos, tá? Os recentes, que estão nesse momento começando a ser distribuídos ainda virtualmente, né? E ano que vem de maneira física nas escolas, poucos mudaram esse discurso. Infelizmente, grandes autores de livros didáticos continuam numa perspectiva eurocêntrica, sendo somente 2 coleções que avançaram nesse sentido. Se quiserem, eu falo sobre elas depois, mas não é o foco da minha fala agora, tá? Contudo, apesar dessas resistências a mudanças, né, e é bom lembrar, desde da lei da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira, que foi atualizada pela Lei 11.645 de 2008, que também inclui História e Culturas Indígenas, né? Obrigado, João, aí, por colocar a lei de 2013, a 10.639. Desde essas 2 leis, né, de 2003 e 2008, respectivamente, a disciplina de História, a disciplina de Língua Portuguesa avançaram nesse sentido, incluíram, mesmo que ainda parcialmente, temas nessa direção. Filosofia ainda está muito, muito deficitária nesse sentido. E quem é que vai mudar isso? Somos nós, docentes, discentes, nós que estamos na filosofia. Não dá para esperar que quem já esteja no mercado editorial faça isso, que já tem uma formação consolidada, mas que não inclui uma visão pluriversal. Mas há vantagens nessa versão pluriversal, né? Que aqui eu não falei até agora, mas sobretudo baseado no próprio Ramos, criador desse termo, tal como ele aparece conceitualmente, mas também aqui o Renato Nogueira, por exemplo, aqui no Brasil, na Federal do Rio de Janeiro, que também tem trabalhado nesse termo, inclusive no ensino de filosofia, né? Impactado por essas leis que eu citei anteriormente. Uma das vantagens é que os próprios estudantes se interessam bastante e se sentem mais representados por essa perspectiva pluriversal. Depois eu queria até ler ou ouvir dos próprios presentes aqui, que são estudantes também. Vocês se veem também representados? É interessante? Ou não faz nenhum sentido, talvez, para vocês, ter mais filósofos no currículo, ter mais filósofos negros, filósofos africanos, indígenas, asiáticos, latino-americanos também, além dos próprios europeus que vão continuar a ser ensinados, né? É relevante para vocês ter essa representatividade ou não? Até o momento, enquanto docente, eu tenho reparado que é bastante relevante para os meus alunos, eles me dão um retorno muito positivo, né? Então, por um lado, essa mudança, então, depende muito dos professores, mas eu queria deixar claro que mais do que somente esperar a mudança dos docentes, mais do que esperar a mudança dos produtores de livro didático, né, dos escritores de livro didático, mais do que esperar a mudança dos seus próprios professores, vocês mesmos, estudantes, podem ser agentes dessa mudança. Vocês podem quebrar esse ciclo eurocêntrico, opressivo, justamente solicitando mudanças, mas também vocês formulando e produzindo essas mudanças, né, por meio dos centros acadêmicos, dos diretórios acadêmicos, né, CADA, dos DCS, da UNE e de vários outros coletivos, né, que eu vou citar mais daqui a pouco. Então, eu sugiro, a um nível assim mais propositivo, que estudantes façam ou continuem fazendo, ou se aprofundem para quem já começou a fazer, 2 ações. A primeira é internamente ter discussões frequentes para entender quais são suas próprias demandas, né? Quais são exatamente as faltas que vocês sentem, o que vocês gostariam, não apenas esses temas clássicos, da filosofia africana, asiática clássica, mas também temas atuais, como é que a própria Maria Luísa acabou de falar. O próprio racismo na sociedade brasileira, o genocídio, a chacina que acontece não só no Rio de Janeiro, mas em muitos lugares. Esses temas poderiam e deveriam ser tratados em currículos de filosofia, em cursos de filosofia, e mais, poderiam ser tratados à luz de filósofos e filósofas também negros, também indígenas, também africanos, também contemporâneos, latino-americanos, né? Um segundo ponto é que, continuando aqui na ideia tanto do João quanto do Lucas,
eu incentivo que vocês não apenas questionem oralmente, mas que vocês escrevam documentos formais, justificando, inclusive, cito de novo a Lei 11.645 de 2008, e também com muitos autores que estão fazendo isso, me coloco à disposição, vários outros colegas aqui podem ajudar também nesse sentido, citando tanto leis quanto filósofos e filósofas que defendem essa visão pluriversal, intercultural, mais aberta, antirracista, em que se vocês solicitem, tanto seus professores, quanto coordenações, quanto departamentos, essas mudanças curriculares, e que, de alguma maneira, não só peçam novas disciplinas, novos concursos que têm essa perspectiva, mas também que já seja incorporado no próprio currículo oficial da disciplina de ética, de epistemologia, de história da filosofia, sem sombra de tudo, e, claro, do ensino de filosofia, né? Então, eu sugiro não só essas duas ações, mas como um ponto extra aqui, que vocês também se juntem à luta da própria LAF, do Genefil, da AFIL, que eu já citei, né? Acredito todo mundo aqui conhece o Genefil, que eu não citei ainda, mas tem também a da própria Aprofib, que terá uma fala daqui a pouco, e de tantos outros coletivos de filosofia que defendem uma pauta mais pluriversal e intercultural, ou própria pauta do ensino de filosofia, ou até um ensino de filosofia mais pluriversal, mas principalmente que defenda nós, profissionais da área, né? Isso é bem importante também. Então, eu espero que essa minha curta fala aqui, de alguma maneira, seja uma contribuição para romper com essas opressões históricas e que vocês que estão me ouvindo possam também ser agentes que promovam uma educação filosófica libertadora em prol da autonomia de cada um de vocês, mas também a favor de um bem viver comum que leve em conta, de fato, a pluriversalidade filosófica que existe no mundo. Muito obrigado. Muito obrigada, Matheus. Eu vou solicitar agora, então, a fala da Nathalie. Vocês estão arrasando. Eu estou muito ansiosa já para a gente ter as discussões abertas daqui a pouquinho. Então, Nathalie, eu te passo a palavra. Boa tarde, gente. Eu estava com a câmera aberta, mas eu tenho trabalho na escola aqui na zona rural e a internet é muito ruim. Eu estava caindo muito, estava travando muito, só estabilizou depois que eu fechei a câmera. Então, queria me desculpar desde já, mas eu vou seguir a apresentação com a câmera fechada por esse motivo. A minha fala é muito no sentido de abordar a filosofia sob uma perspectiva da decolonialidade, né? Filosofia foi a minha única opção de curso, né? Eu fui nascida e forjada na luta, e desde muito nova eu me deparei com diferentes formas de filosofia, de filosofar. Quando eu entrei dentro da universidade, né, com toda aquela garra, aquela vontade, aquela coragem de transformar o ensino de filosofia, de mudar ali o que a gente aprendia nas escolas, que era só Platão, Aristóteles, por professores que não eram professores formados em filosofia, eu quebrei minha cara, porque dentro da universidade a gente só estudava filósofos europeus, brancos, né, que não tinha nada a ver com a nossa realidade, né? Eu tive vontade de desistir do curso, né, mas ali no meu segundo, já para o terceiro semestre, eu encontrei um professor, né, que é o meu orientador hoje, né, que ele aborda a decolonialidade, esses atravessamentos do colonialismo na nossa forma de aprender, né? E o meu trabalho fala muito sobre isso, né? Sobre um currículo que paute as nossas realidades, as nossas vivências, que falem não só da Europa, mas de outras filosofias, né? Então, o meu trabalho, ele questiona os moldes eurocêntricos de produção e transmissão do conhecimento, né? Apontando ali para outras possibilidades de se pensar o ensino de filosofia a partir de outras tradições filosóficas que em outros momentos, né, estavam ausentes dos cânones da filosofia, né? Dessa forma, a gente vai criar uma possibilidade de se filosofar no ensino médio, né?
Nesse sentido, é muito importante que a gente considere a Base Nacional Comum Curricular, né, que aponta o conhecimento próprio da filosofia em transversalidades para o ensino de filosofia, né? É urgente, né, nos alertarmos a essas transformações que nos fazem reafirmar os estratagemas da exclusão e da discriminação de um ensino de filosofia colonizador. Como as outras falas abordaram, esse currículo não tem o interesse de abordar as nossas realidades, as nossas vivências, o que a gente passa no nosso dia a dia, né? Não tem ali, né, esse anseio de trazer para dentro da sala de aula discussões que são reais, que perpassam as nossas vidas, que atravessam os nossos corpos, né? Então, esse currículo, essa forma de se ensinar, ela é racista, porque ela não considera outras formas de saber, né? E a construção desse ensino de filosofia decolonial, ela tece uma crítica ao colonialismo epistêmico, né? Que ela hierarquiza os saberes e marginaliza tradições filosóficas não europeias, né? Pensar o ensino de filosofia decolonial é pensar em uma filosofia plural, diversa, né? O Nogueira, ele vai falar que o conhecimento é um elemento-chave na disputa e manutenção da hegemonia, né? Então, o estabelecimento do discurso filosófico ocidental como régua privilegiada do pensamento institui uma desigualdade epistemológica, né? E ao ver essas discussões, a pluriversalidade serve para ampliar as vozes que contribuem para o discurso filosófico, impulsionando assim para uma decolonialidade, né? O pluralismo é o reconhecimento de todas as perspectivas, que todas as perspectivas elas devem ser válidas, né? Então, dessas problemáticas surgem dificuldades, né, que, se desenvolvidas, elas podem desenhar um caminho dos nossos juízos. Então, é urgente que a gente passe a debater um ensino pautado nas epistemologias, do sul global, né? Para que exista a decolonialidade, de fato, né, um currículo que seja decolonial, a gente precisa levar as nossas vivências para dentro da sala de aula, para os debates, né? A gente precisa incluir temas como raça, como gênero, como machismo, como LGBTQIA+, e entre outros temas que dialogam, que estão enraizados na realidade social e cultural dos estudantes, né? Tudo isso que eu acabei de falar faz parte do nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a gente vai falar sobre raça, sobre racismo, sobre gênero, sobre combate às opressões, né? Em alta, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Então, a gente não leva isso para dentro da sala de aula. E, principalmente, por a gente não avançar nesse debate, nesse diálogo, hoje nós saímos com estudantes que estão sendo sugados pela extrema-direita brasileira, que estão sendo sugados pelas igrejas neopentecostais, né, com um discurso de ódio que muitas vezes são contra nós mesmos. Então, eu vejo ali adolescentes negros, LGBTs, entrando nessas igrejas e saindo com discursos potencializados, né, na extrema-direita, que são e que ferem a sua própria vivência, a sua própria existência. Então, quando a gente debate, né, debater as nossas vivências, a nossa existência de uma forma crítica, né, de uma educação que realmente possa transformar a nossa realidade, né? A gente está falando de mudar o pensamento, né, de transformar o pensamento desses estudantes, né, e da sociedade brasileira. Por quê? Quando a gente não pensa de forma crítica, quando a gente não avança nesses debates que fazem parte da nossa realidade,
a gente cumpra ideias e obedece o colonizador. A gente continua ali diariamente mantendo a elite branca brasileira que querem nada mais, nada menos que a nossa morte, que a gente seja extinto, que a gente não pense, que a gente exista apenas para obedecer e nunca para pensar, nunca para debater, nunca para falar sobre as nossas vivências, as nossas realidades, porque isso não importa para eles, isso tem que importar justamente para a gente. Então, debater um currículo que seja decolonial, que traga para dentro da sala de aula toda essa estrutura que nos perpassa, que nos atravessa no nosso dia a dia, é de extrema importância. Né? A filosofia, a gente precisa quebrar esse estigma de que a filosofia está só na Europa, de que a filosofia é apenas livros grandes, palavras difíceis, porque a filosofia, ela está em tudo. A filosofia é a nossa realidade, é a nossa vivência, é a nossa história. Então, considerar, né, o que a gente vive, as diferentes formas de filosofia, que muitas vezes nem está na academia, é de extrema importância para que a gente possa valorizar a nossa história. Eu acho que foi bem rápido, né? Mas é isso. Muito obrigada, Nathalie. Sua fala também foi muito enriquecedora e muito bom para a gente também ter o ponto de vista de uma mulher, né? Não só uma mulher, mas uma mulher preta falando para a gente também sobre essa construção da filosofia. Agora eu vou chamar, então, a professora Neuza, vou ceder o lugar de fala para ela. Ela ficou em último, mas claro que não é a menos importante. E fique à vontade. Fique à vontade, Neuza. Boa tarde a todos, todas e todes. Primeiro vou pedir desculpa porque estou bastante gripada e a minha voz realmente está horrível, muito fanhosa. Mas, enfim, bom, primeiro eu gostaria de apresentar a Profib, né, que é a entidade que eu represento. A Profib é a Associação de Professores e Professoras de Filosofia, Filósofos e Filósofas do Brasil. A nossa entidade, nós consideramos que ela tem o seu embrião em 2007, por conta do movimento de trazer de volta a obrigatoriedade do ensino de filosofia. E, a partir desse movimento, em 2007, surgiu o Coletivo Nacional em Defesa da Filosofia e Sociologia. Esse movimento organizou os professores pelo Brasil, e em 2013, a Profib se constitui, então, enquanto uma entidade jurídica. Criamos nosso estatuto, fizemos registro em cartório, CNPJ, enfim. Desde 2013, a Profib existe enquanto Associação de Professores de Filosofia do Brasil. Bom, dentro do tema, né, que nós vamos, que é o propósito dessa mesa aqui, nós temos na Profib um núcleo de filosofia pan-africanista. Esse núcleo ele existe desde 2021, e a partir de 2022 nós iniciamos estudos de obras de filosofia africana. Né? Ao longo desse período, estudamos vários livros, com algumas interrupções, mas, enfim, estamos agora no nosso 6º livro, né? E esse 6º livro, nós iniciamos o estudo a semana passada, esse aqui, A Invenção das Mulheres, da Oyoronke Ayumi. É um livro desafiador, bastante desafiador, mas nós aceitamos o desafio e estamos estudando, fazendo o nosso debate a respeito desse livro. A Oyoronke, ela vem discutir a questão do gênero na cultura africana, aliás, na cultura iorubá. E
muito diferente, né, do que nós entendemos, a nossa visão eurocêntrica, né, de que existe a dualidade, né, homem e mulher. Para a filosofia iorubá não existe essa dualidade. São pessoas, não existe o homem e mulher, são pessoas. E o que determina é o nome, né? E o nome é concedido a toda pessoa que nasce pelo pai, pela mãe, e o nome tem um significado. E o significado do nome da pessoa traz a sua ancestralidade. Então, para vocês terem uma ideia, é isso que a Oiron aqui vem discutir com a gente, né? E aí ela traz todo o contexto, né, de opressão, de racismo, enfim, tudo que a mulher africana sofre, né? Bom, mas, enfim, isso aqui foi só para dar um início para vocês, para dizer quem é a Aprofib e o que é o Núcleo de Filosofia Pan-Africanista da Aprofib. Para discutir o tema, né, que é filosofia, currículo decolonial e intercultural, eu também preparei um texto e vou pedir desculpa a vocês, vou ler o texto, para que eu também não me perca nas minhas ideias, tá bom? Então, perspectivas para o combate às opressões. Só mais um esclarecimento. Nós trabalhamos, a Aprofib trabalha em defesa do ensino de filosofia na educação básica, né? As nossas ações sempre foram pela manutenção do ensino da filosofia na educação básica, mas para que exista a filosofia na educação básica, é claro que nós também defendemos a formação do professor, né, na academia, enfim, nós defendemos também, né, que os cursos de formação de professores se intensifiquem, se fortaleçam, porque nós estamos vendo que realmente está havendo uma diminuição de procura, né, pelas disciplinas de humanas, e em especial da filosofia. Bom, mas voltando ao tema, a proposta desta apresentação tem como objetivo discutir os fundamentos filosóficos e políticos que sustentam a construção de um currículo decolonial e intercultural, articulado ao enfrentamento das múltiplas formas de opressão que atravessam a educação brasileira contemporânea. A exclusão sistemática da filosofia e da sociologia na educação básica, especialmente nas redes públicas, revela um projeto de formação voltado à funcionalização da juventude para o mercado, em consonância com os imperativos da política econômica neoliberal. Trata-se de um processo de epistemicídio, conforme denuncia Boaventura Sousa Santos, que silencia saberes não hegemônicos e perpetua a colonialidade do saber. O currículo escolar, longe de ser uma instância neutra, constitui-se como um dispositivo de poder que seleciona, organiza e legitima determinados saberes em detrimento de outros. A exclusão sistemática da filosofia e da sociologia na educação básica nas redes públicas, especialmente em contextos de precarização e violência institucional, revela um projeto político de formação voltado à funcionalização da juventude. Eu acho que eu já li isso. Vamos passar para o outro. A perspectiva decolonial, conforme desenvolvida por autores como Walter Mignolo e Caterina Walsh, propõe uma ruptura com a colonialidade do saber, do poder e do ser. No campo educacional, isso implica a revalorização de epistemologias marginalizadas, como as filosofias africanas, ameríndias e afrodiaspóricas, que historicamente foram silenciadas pelos cânones ocidentais. A interculturalidade, por sua vez, não se limita à convivência entre culturas, mas exige uma relação dialógica
e horizontal de saberes, reconhecendo a pluralidade de regimes de saber como condição para uma educação emancipadora. A Aprofib, enquanto entidade comprometida com a formação docente, tem se dedicado ao estudo e à difusão de obras fundamentais da filosofia africana, como parte de um esforço de reconstrução de regimes de saber. Essa iniciativa visa não apenas ampliar o repertório teórico dos professores, mas também oferecer subsídios para práticas pedagógicas que valorizem a história, a cultura, os modos de pensamento africanos. Tal movimento é uma resposta à constatação de que, mesmo em nossas trajetórias acadêmicas, o acesso a esses saberes nos foi sistematicamente negado, o que reforça a urgência de uma formação filosófica comprometida com a justiça cognitiva. A filosofia como ferramenta de existência. Michel Foucault nos ensina que o saber está intrinsecamente ligado ao poder. O currículo escolar, nesse sentido, não é uma instância neutra, mas um dispositivo que organiza, hierarquiza e legitima determinados saberes em detrimento de outros. A retirada da filosofia do currículo escolar não é um mero ajuste técnico, mas uma escolha política que visa desmobilizar o pensamento crítico e formar sujeitos adaptáveis, acríticos e descartáveis. Essa lógica curricular atende às demandas do capital, em detrimento às necessidades de formação integral dos estudantes. Falar em currículo decolonial, em tempos como os que vivemos, é falar de resistência, é falar de enfrentamento a um projeto de sociedade que insiste em apagar vozes, corpos e saberes. Estamos ainda impactados com os acontecimentos dos dias 28 e 29, que assistimos pelas redes sociais, através da dor compartilhada. Há mais uma tragédia no Rio de Janeiro, uma ação deliberada, violenta, promovida por um Estado que se estrutura sobre a lógica do higienismo e da exclusão. Essa realidade não é uma exceção, ela é um sintoma. E é justamente por isso que essa discussão se torna ainda mais necessária. E aqui apresentamos algumas propostas que nós entendemos que deve ser contemplado na construção dos currículos, das matrizes curriculares para o ensino básico, desde o fundamental até o médio, porque nós defendemos a filosofia, tanto no ensino fundamental como também no médio. Então, a construção de um currículo decolonial e intercultural exige ações concretas, entre as quais destacamos a inserção sistemática de pensadores negros, indígenas e mulheres nos programas de filosofia, como Cheikh Anta Diop, que nós estudamos aqui. Esse é um livro fundamental para que se tenha início, para que se dê início a esse estudo de por que nós defendemos a filosofia africana, não como única, evidentemente, mas como para além da ideia eurocêntrica de que a filosofia nasceu na Grécia. Então, Cheikh Anta Diop é um deles, Sueli Carneiro, David Kopeawa e Oironque, que eu citei, que é essa aqui que nós estamos estudando agora, né? Mas já estudamos a Bell Hooks, Ensinando a Transgredir. Esse livro é fundamental para quem é professor da rede e que também queira trabalhar a questão da filosofia africana. E esse aqui, o próprio título já diz, Legado Roubado, do George James. A filosofia grega é a filosofia egípcia roubada. Ele defende essa tese que, ao mesmo tempo, ou seja, na mesma época em que ele escreve esse livro,
Cheikh Diop escreve esse outro. E os dois comprovam que a filosofia africana é a filosofia roubada, a filosofia grega é a filosofia roubada dos egípcios. E ainda defendemos a revisão crítica dos cânones filosóficos, problematizando a centralidade europeia e abrindo espaço para outras tradições de pensamento. Formação continuada de professores, com estudo de obras da filosofia africana e epistemologias do Sul. Práticas pedagógicas antirracistas e anticoloniais que levem em conta as diversidades históricas e culturais dos estudantes, como nos ensina Bell Hooks. Produção de materiais didáticos com múltiplos regimes de saber que dialoguem com as realidades locais e com os saberes comunitários. Essas ações não são apenas estratégias educacionais, são gestos de justiça, são formas de afirmar que todos os povos pensam, que todos os saberes contam, que a filosofia pode e deve ser uma ferramenta de libertação. Em tempos marcados por tragédias sociais e políticas, como os eventos recentes no Rio de Janeiro, a filosofia se reafirma como ferramenta de existência. A análise crítica das estruturas de dominação, a problematização dos discursos hegemônicos e a abertura para outras formas de pensar e existir tornam-se imperativos ético-políticos para quem se dedica à formação humana. E as resoluções deste Congresso, portanto, abram um espaço para que se amplie e se viabilize, de fato, as mudanças que nós precisamos. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Neuza. Novamente, eu repito, né? Assim, estou muito feliz em estar fazendo parte disso, em estar podendo mediar e escutar tantas falas enriquecedoras, ricas, né, mesmo do saber e do conhecimento, e pautas que a gente precisa mesmo estar discutindo e conversando sempre que der e puder. Rapidinho da minha experiência, e depois vou declarar que o diálogo está aberto a todos, então os participantes ouvintes também poderão colocar as suas dúvidas, questões, comentários, exposições. Só lembrando que a gente vai até às 4h, então a gente vai ter aí 40 minutinhos para fazer essa grande discussão. Como eu sou da UFLA, eu já falei no começo, mas vou repetir para quem tenha chego, Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais. Ela é uma universidade chamada ESAL, né? Ela era ESAL antigamente, que é a Escola de Ciências Agrárias de Lavras, então ela é uma escola agrária. Não preciso entrar em detalhes, creio que todos já tenham entendido como que é o funcionamento e a funcionalidade das coisas lá dentro. Inclusive, o meu curso se dizendo licenciatura, mas tive 2 matérias de educação apenas. E eu estou como presidente do centro acadêmico. O nosso centro acadêmico chama Luxemburgo Gonzalez, por causa da Rosa Luxemburgo e da Lélia Gonzalez. Então, acho essa pauta extremamente importante. E uma das coisas que a gente está tentando fazer agora dentro do colegiado do nosso curso é tornar obrigatório uma disciplina que a gente tem que chama Histórias e Culturas Afro-Brasileiras e Indígenas, que é a única matéria que a gente tem na nossa disciplina com pautas étnicos raciais e ainda assim como eletiva. Então, a gente está tentando buscar essa obrigatoriedade, nem seja para a gente, pelo menos, para a gente licenciandos, no caso, porque nos outros cursos vai ser mais difícil ainda de entrar com esse conhecimento. Mas a gente também está nessa luta. A gente tem apenas uma professora, né, que recita e fala de filósofos. E, para não tomar muito a fala, podem contar, né, comigo enquanto futura professora, enquanto cidadã ativa, enquanto uma estudante de filosofia, sociologia e ciências políticas. Contem comigo no geral para a gente promover essa luta gigantesca, né? Quer trocar uma ideia, quer fazer uma movimentação, chama o centro acadêmico, a gente está dispostos. E muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo, Matheus, Lucas, João, professora Cleusa, Nathalie, muito obrigada, e eu espero que o nosso próximo encontro também seja tão enriquecedor quanto esse foi. Então, eu passo a palavra agora para quem quiser falar
Eu só peço que a gente seja um pouco organizado e levantem a mão antes de falar, né, para não começar todo mundo a falar ao mesmo tempo, e eu vou fixando as pessoas que forem falando. Acho que o pessoal já podem falar, tá bom? Podem conversar, fiquem à vontade para ligar os microfones. Acredito que a gente pode manter o diálogo na mesa, né? Um perguntar para o outro e depois a gente pode estar acrescentando com as nossas dúvidas. Bom, acho que se eu puder colocar uma questão para todo mundo na mesa, né, que eu acho que é uma das questões que me interessa muito nesse momento, que tem a ver justamente com essa com essa fala que também o Matheus, a Neuza, a Nathalie também trouxeram, né, o João também, mas pensando que, bom, acho que para a gente está muito claro que, de uma forma ou de outra, a gente precisa de uma outra história da filosofia, né? Que não dá para a gente continuar ensinando a história da filosofia da maneira com que vem sendo ensinada até agora. Mas uma questão que fica aí, então, é como a gente pode fazer isso positivamente, né? Para além do fato de que a gente não quer essa história da filosofia, de que outra maneira a gente poderia contar essa história, né? Porque, e aí entra algumas questões, como a própria questão sobre se a gente deve pensar que a filosofia tem uma origem, mas que essa origem não é a Grécia, essa origem é em algum outro lugar, ou a gente deve pensar que a filosofia tem origens diferentes e autônomas, e nesse caso, se ela tem origens diferentes em lugares diferentes, como que a gente consegue, de alguma maneira, pensar um caminho para ser trilhado nesse percurso, para que a gente ensine a filosofia que consiga minimamente fazer jus a todas essas tradições diversas, né? Acho que essa é uma questão difícil para mim de pensar também, que me interessa muito, e eu gostaria de saber de vocês um pouco o que vocês pensam sobre isso. Eu já poderia dizer algo assim, particularmente, eu já falei há muitos anos atrás contigo, Lucas, acho que com o João também, mas agora publicizando. Nós, no Brasil, somos muito dependentes ainda de uma literatura estrangeira, sabe? Seja francês, ou em língua inglesa, ou alemã. Já passou da hora, está mais do que atrasado de nós começarmos a escrever nossos próprios manuais, nossas próprias histórias da filosofia, e claro que já existem alguns bons materiais de história da filosofia brasileira, apesar de que também num certo aspecto eurocêntrico, mas está passando da hora da gente fazer os nossos próprios materiais, que inclusive os nossos irmãos latino-americanos, hispanohablantes, já fizeram, tem até enciclopédia de filosofia latino-americana, né? Inclusive produzida pelo Dussel. Mas em português falta muito, né? E aí eu termino minha fala, vai ser uma resposta breve mesmo, dizendo que alguém pode me perguntar de volta, né? Por que você não faz, né? E eu já falo assim, falta dinheiro e tempo. Então, isso pode ser resolvido justamente com financiamento, né? E aí falta muita. Eu sinto que o que mais falta para a gente é justamente ter financiamentos que possibilitem que a gente pode ficar algum tempo, né? Sei lá, 1 ano, 2 anos, tempo que for necessário escrevendo, produzindo esses materiais e visando larga escala, né? Visando que tenha realmente uma abrangência e uma divulgação e até mesmo uma receptividade em todo o Brasil, seja nas graduações de filosofia ou até mesmo na educação básica, mas sobretudo pensando aqui as graduações, né, a formação a formação docente inicial, né. Então, eu entendo que é uma necessidade nossa, enquanto não só docente, quanto filósofo e produtor de conhecimento, tentar buscar esses apoios, né?
E existem, né? A gente sempre cita a Fundação Templeton, só que ela tem algumas limitações. A gente sempre lembra que tem uma questão assim, ó, eu já quero falar limitação, né? A Templeton tem várias limitações quando se fala de política, tá? É uma fundação religiosa cristã que tem muita, eles não gostam muito de financiar projetos políticos. Mas aí, cadê também os institutos ligados à esquerda, talvez o ICL, né? Cadê também partidos de esquerda que poderiam financiar esse tipo de coisa e a gente também não tem, sabe? Então, eu sinto que nós estamos bastante esquecidos nesse sentido, por um lado, mas sendo mais ativo na responsabilidade, a gente também não está sabendo se colocar, a gente também não está sabendo vender a importância desse tipo de projeto, né? E como poderíamos ter assim, trabalhos maravilhosos se nós tivéssemos condições físicas, materiais, porque afinal de contas a gente precisa comer, pagar a conta, né? Fazer todas as obrigações familiares. Então, seria justo se a gente pudesse receber, ter financiamento. Tenho certeza que muita gente aqui, né, o grupo de estudo da Neuza poderia formular ali materiais, sabe? A gente da LAF também, outros grupos poderiam formular materiais. E, inclusive, como é desse tipo, né, João? Que o João colocou aqui, que da série Investigações Filosóficas, mas que aí, João, essa série é maravilhosa, eu mesmo fui o editor de um dos livros, só que é traduzindo materiais da principal enciclopédia de filosofia em língua inglesa do mundo, né? Eu diria de qualquer língua hoje mesmo, atualmente. Mas cadê a nossa própria enciclopédia, né? Cadê o nosso próprio material? Mas, de novo, ideias, amigos e amigas, como é que a gente pode buscar esse financiamento? Porque não dá para ficar fazendo isso enquanto as contas precisam ser pagas, enquanto a gente precisa buscar dinheiro para coisas mais fundamentais e urgentes, né? Então, como é que a gente pode ganhar o dinheiro para conseguir manter a nossa vida funcionando, mas, ao mesmo tempo, colocar esses projetos para frente, né? Eu acredito que eu posso falar, né? Sobre a pergunta do Lucas e o que o Matheus falou, né? Acho que é importante a gente pensar a filosofia num contexto de diálogo com outras disciplinas, né? Pelo menos na minha formação em filosofia na USP, ela foi bastante fechada dentro das disciplinas do departamento de filosofia, né? Eu sei que em outros contextos universitários há outras formas de fazer o curso acontecer e às vezes até mais facilita melhor, né, o diálogo com outras disciplinas, outras áreas de formação, né? Mas acho que a filosofia, pensando nessa perspectiva decolonial, intercultural, mesmo crítica, né? Eu acho que a crítica é o norte de tudo isso. Precisa do diálogo com outras ciências humanas, né? E ciências naturais para a gente conseguir avançar, né? Sobre a questão da origem da filosofia, Lucas, eu acho que a gente pode pensar, o Marx, ele tem um texto um livro chamado Grundrisse, né, que ele fala que o conceito de trabalho, ele só pode ser alcançado num contexto onde o trabalho já foi extremamente simplificado, né? E aí você falou, o Pierre Hadot fala que para os gregos antigos a filosofia era uma maneira de viver, um modo de vida, né? E hoje o trabalho filosófico é basicamente trabalhar com conceitos, que é um pouco o que a Mariana Chauí apresenta também, né? Uma simplificação, né? E, de fato, academicamente é isso, né? E aí a gente olha para trás e a gente consegue ver que outras sociedades humanas também fizeram esse trabalho, né? De elaborar a reflexão, o pensamento, a teoria, pensar no sentido de tudo isso, da vida, etc., da existência, né? De alguma maneira, né? Só que hoje a gente tem profissionais disso, né? Pessoas que são formadas só para isso, né? Nós aqui, né? De uma maneira. E o Marx fala que é só no capitalismo que o conceito de trabalho consegue ser determinado com clareza, dada a simplicidade do próprio trabalho, né? E aí a gente consegue observar o trabalho também em outros contextos sociais, né? No passado. Só que esse conceito de trabalho, ele está imerso a uma dinâmica muito mais complexa, né? Então, inclusive na minha apresentação tinha um parágrafo sobre isso, né? Porque o trabalho camponês não se desliga da cultura, da educação do camponês, né? Da festividade, da música camponesa, né? Só que o trabalhador urbano, ele só trabalha, vende força de trabalho, né? E eu acho que a filosofia vai sendo cada vez mais depurada de modo a ser
simplificada, né, no contexto acadêmico atual, contemporâneo, né? E eu acho que a gente precisa se voltar um pouco contra isso, né, resistir a esse processo, né? E eu acho que a filosofia intercultural é uma forma de resistência muito importante a isso, e resgatando outras perspectivas para contar essa história da sociedade que nós vivemos, né? Então, Lucas, desculpa, o Matheus falou da questão de produzir material, né, para que a gente trabalhe, material didático, né, para que a gente trabalhe em sala de aula, né, a questão decolonial. Esse ano, o PNLD ele apresentou pelo menos um livro, uma coleção, né, que trabalha a questão decolonial, né, e isso já foi alguma coisa, né, já é um avanço, né, para nós, porque antes a gente não teve isso. O máximo que a gente podia ver era livros paradidáticos, e ainda se houvesse interesse do professor em trabalhar com esses livros. Agora, ao oferecer a coleção e dar a oportunidade para a escola determinar se ela escolhe ou não aquela coleção, isso já é alguma coisa que a gente tem que entender como um avanço, né? Eu não quero ficar falando muito da Aprofib, porque dá a impressão que eu estou fazendo propaganda, mas não é. Eu acho que assim, a gente, enquanto entidade jurídica e que luta em defesa da filosofia, é claro que nós temos a obrigação de lutar, né, também no âmbito parlamentar, né? E aí nós temos, com a deputada Luciene, nós temos um projeto de emenda constitucional à Lei 10.639 para a inclusão da filosofia, história e cultura africanas. E também, né, que está junto à Lei 6.645, né, que trabalha também a questão da tradição indígena. E claro que esse projeto a gente entregou para ela, mas nós temos outras demandas muito mais urgentes, que é a própria manutenção da filosofia como um todo, né? Então, a nossa luta está sendo nesse sentido, né? De preservar, de recuperar a obrigatoriedade da filosofia enquanto disciplina, né? A semana passada, a deputada Luciene promoveu um seminário lá em que nós fizemos um amplo debate a respeito disso. E desse debate surgiram algumas propostas, isso no âmbito parlamentar, que muitos podem dizer, mas isso não dá em nada. É a forma que nós temos, né? Enquanto entidade, nós temos a possibilidade também de lutar no âmbito parlamentar, e nós estamos fazendo isso. Para além disso, a Aprofib também tem um projeto de produção de um livro didático, a partir desses estudos que nós estamos fazendo, né? A gente ainda não teve o fôlego para organizar esse material, mas vamos, porque se vocês pensarem que são 3 anos de vários livros que nós já estudamos, e com aprofundamento do nível, né, que a gente conseguiu até agora, então nós temos condição de preparar material didático. Então, vamos pensar e vamos fazendo, né, dentro dos das nossas possibilidades também, porque isso também envolve gasto, envolve dinheiro, envolve investimento, né, e nós precisamos também ir atrás desse tipo para poder viabilizar a ideia, né? Então, acho que é isso. Então, gente, eu vou pegar aqui o gancho de Lucas, de Matheus, né? Bom, primeiro, existe um projeto, né, para que essas pautas elas não avancem. É um projeto que a filosofia ela seja de fato esquecida, né, que a gente não esteja
em outros espaços, tanto que é obrigatório para que todos os professores de licenciatura tenham formação naquela área. Mas para ser professor de filosofia, qualquer um pode ser. Como eu tive professor de matemática, que me ensinava filosofia, professor de geografia, que me ensinava filosofia, e entre diversas áreas, letras, né? Mas nunca um professor que de fato fosse formado em filosofia, né? É interessante a gente pensar, como acho que foi Matheus que falou, né? Cadê os partidos de esquerda? O novo ensino médio, ele começou a ser encabeçado por um partido de esquerda, pelo PT. Então, ele foi concretizado ali no governo Temer, né? Mas foi algo que se iniciou por um partido de esquerda, né? Então, muito dessa construção também prejudicou no avanço da própria esquerda até, porque nesse processo onde as pessoas não aprendem filosofia de fato, a extrema-direita continua avançando dentro do nosso país, né? Então, a quem interessa que a filosofia ela deixe de existir, né? Até pouco tempo, pelo menos dentro eu acredito que em outras também, mas na UFES, o curso de filosofia era muito desmobilizado, né? Ninguém queria construir nada, a gente não tinha DA, a gente não atuava em outras áreas. Tem professor que esses dias a gente foi passar para fazer uma festa, né, uma calorada, e a gente foi pedir passar o livro ouro com os professores, e uma professora falou que não sabia que tinha curso de filosofia na UFES, uma professora. Então, para além da gente passar a pensar, né, na construção, né, no avanço dessas pautas, a gente precisa pensar dentro das nossas estruturas, dentro das nossas bases. Quem está ali disposto a cursar a filosofia, quem está dentro da academia, o que essas pessoas fazem para ajudar na construção e no avanço dessas pautas que são de extrema importância para nós. Então, o que eu sempre costumo dizer, né, é que ninguém vai lutar pela gente. Então, para que as coisas comecem a andar de fato, a gente precisa se unir. A gente precisa de unidade, a gente precisa estar dialogando com outros cursos de filosofia em outros estados, né? E ir para a luta mesmo e exigir que a filosofia ela seja ensinada por professores que são formados em filosofia, porque isso traz uma valorização também, né? Quando alguém que não é formado naquela área vai ensinar, ela não ensina filosofia de fato. Ela vai ficar ali engessada em práticas que os alunos muitas vezes vão achar chatíssimas, como eu sempre escuto, né? Eu fui bolsista do PIBID e quando eu entrei na sala, era de filosofia, os alunos falaram, lá vem essa chatice, ninguém aqui quer aprender filosofia, coisa chata, eu não quero saber de Platão e não sei o que. E aí a gente veio com uma proposta que era totalmente diferente, a gente trouxe a realidade desses alunos para dentro da sala de aula, a gente foi debater música, foi debater Racionais, o rap, foi falar de religiões, e entre outras questões, né, ali que atravessam a vida desses estudantes, e quando chegava a hora da gente sair da sala, eles não queriam que a gente saísse, porque a gente trouxe uma perspectiva ali, a gente trouxe o que é a filosofia de fato, né? Que não é só ali a Europa, e não é só Grécia, não é só Platão, não é só Aristóteles. Então, o que eu sempre pauto, o que eu sempre falo, é que sem união não há avanço de pauta, não há uma construção sólida para que a gente possa avançar, né, tanto no currículo quanto na obrigatoriedade da nossa disciplina e entre outras questões. Então, a gente precisa estar lá dentro, a gente precisa participar ativamente das lutas, a gente precisa estar em diálogo com os partidos, com os parlamentares, a gente precisa, de fato, se unir, né, e construir algo que seja efetivo para nós. Porque se a gente não for, se a gente não falar por nós mesmos,
Ninguém vai fazer isso. Ele vai continuar como está. Não é o que a gente quer. A gente quer sair da universidade e ter a certeza de que a gente vai para uma escola, vai ensinar filosofia, que a gente vai ter local de fala em outros espaços, né? É disso que a gente precisa. Então, é isso, eu sou um pouco suspeita para falar, né? Porque eu sou militante, eu sou uma pessoa de luta, mas sem luta não há avanço, não há melhora, não há oportunidades para a gente. Acho que é isso. Oi, boa tarde a todos. Consegue me ouvir? Eu tenho uma pergunta. As entidades de filosofia, elas têm alguma comunicação com outras áreas, tecnologia, social, que não colocado dentro da filosofia? Porque a publicidade, por exemplo, ela usa conceitos da filosofia e ganha dinheiro, coisa que eu pessoalmente é o que eu observo. Filosofia, os filósofos não têm muita habilidade em ganhar dinheiro. A gente tem outras habilidades, mas dinheiro não é uma delas. A publicidade, ela tem essa capacidade, a ciência da computação tem essa capacidade, o mercado financeiro ele tem essa capacidade, todos eles se baseiam em conceitos filosóficos. Como que está tendo essa comunicação entre os mercados? Alguém teria alguma resposta nesse sentido? Não está tendo essa comunicação? Como que está acontecendo isso? William, você está se referindo a entidades, né? Então, enquanto entidade, né, enquanto Aprofib, nós usamos a comunicação, usamos os meios, né, de comunicação, mas assim, no sentido prático, né? Nós fizemos também discussão, fizemos discussão 2, 3 vezes já discussão sobre o uso da IA, por exemplo, né? Como que a filosofia vê o uso da IA. Então, nós fazemos isso no sentido de formação, fazemos essas discussões no sentido de formação. Né? Agora, para nós, para a própria entidade, nós utilizamos a tecnologia mesmo para promoção, para promover, né, as nossas atividades, para fazer divulgação. Eu não sei se é isso que você está perguntando, mas se for com relação à discussão filosófica, nós temos feito, temos 3, acho que foram três reuniões que nós fizemos. Uma já faz, acho que um ano e meio, mais ou menos, que nós discutimos a questão do metaverso. E agora, acho que um mês e pouco, nós discutimos o uso da IA, como que a filosofia vê o uso da IA. Mas agora como... Perdão. Sim. Pode concluir essa fala. Sentimos a necessidade de continuar essa discussão, porque uma live só foi muito pouca. Então, nós vamos continuar. Nós buscamos, sim, fazer essa discussão, que é uma questão, principalmente a questão ética, né? Que envolve a IA e o uso que se faz da IA, né? Então, isso tem muito a ver com a filosofia. Sim. Eu entendo que isso está sendo discutido enquanto conceitos éticos. Agora, sim, financeiro não tem nenhuma comunicação acerca, porque a filosofia ela está sendo utilizada como ferramenta. Sim. E os filósofos, a academia, ela não está tendo nenhum diálogo com a iniciativa privada que está fazendo uso disso? Olha, eu não posso te responder isso. O que eu posso te responder enquanto a Aprofib, né? Nós não temos nenhuma ligação financeira com nenhuma entidade de comunicação, no sentido de que isso seja revertido em ganho financeiro. E nem gasto também, né? Usamos os mecanismos gratuitos que são disponibilizados na rede.
Aqui, eu entendo que do jeito que você está perguntando, eu não sei se terá uma resposta de fato positiva e satisfatória, mas tem um caso interessante que o Lucas pode contar aqui, da parceria que ele tem feito com a Casa do Saber, e antes dele falar, eu já te digo que tem também alguns poucos cursos e parcerias com filósofos no ICL, né, no Instituto Conhecimento Liberto. Mas é bem, digamos assim, essa parceria é bem tímida comparado com outras parcerias, né? Elas até existem, até tem, inclusive, filósofo que faz uma série de marketing, tem toda uma postura de divulgação do próprio conhecimento, inclusive no YouTube tem mais de um caso, né? Mas eu diria que a gente é bastante tímido, eu concordo com você, William. De maneira geral, não é uma habilidade muito grande a gente ganhar dinheiro. Isso não é para todo mundo, mas infelizmente é um caso bastante geral aqui no Brasil, pelo menos, né? Eu acho que tem a ver também com o nosso ambiente cultural, histórico. Eu já conversei com filósofo, por exemplo, do Canadá, e eu não sei se você sabe, William, no Canadá existe a possibilidade, ainda que não seja certo que isso aconteça, que filósofo seja contratado em empresas grandes, por exemplo, de fábricas que montam carros, por exemplo, justamente por ser um profissional que vai pensar coisas que técnicos normalmente não pensariam. Então, normalmente é chamado ou filósofo, ou sociólogo, ou psicólogo, pessoas da área de humanas, mas filósofos têm essa possibilidade real em outros países, que não é o caso do Brasil. No caso aqui, nós não somos valorizados em geral por iniciativa privada. Né? Então, e de novo, eu sei que isso é bastante histórico, que em grande medida não é nossa culpa, mas a gente também não tem feito muita coisa para mudar, é verdade. Tá? Mas, de qualquer maneira, se você puder falar, Lucas, antes de passar para a próxima pergunta. Eu acho que, bom, primeiro que eu acho que é uma questão difícil de responder nesses termos tão gerais, né? Porque eu não entendi bem se você estava pensando, William, no sentido de uma parceria com outras áreas, de um ponto de vista disciplinar, pensando em publicidade, administração, ou áreas que têm direito, ou pensando algo mais concreto em termos de iniciativas privadas que não necessariamente são de outras áreas, mas que se propõem aí a promover a filosofia ou promover outras formas de conhecimento, né? Pode. É porque me parece que tem assim, estamos num congresso, tem 40, 50 pessoas só aqui, e parece que tem um mercado inteiro que não está sendo explorado. Você entende o meu ponto? Parece que tem um mercado de pensadores no Brasil que simplesmente não está sendo explorado. Isso é uma falha do sistema, mas é uma falha do sistema que pode ser revertida. Claro que com coletivo, com trabalho de todos, mas me parece algo que pode ser revertido. Eu acho que eu entendo um pouco melhor o que você quer dizer, e em parte eu concordo, acho que também na linha do que o Matheus falou, que de uma forma ou de outra a gente nem sempre consegue fazer isso, se promover nesse sentido para alcançar uma visibilidade maior, né? Mas acho que tem uma certa questão aí que também tem um pouco a ver com uma certa questão da galinha e do ovo, né? Porque se tem um mercado que não é explorado, por um lado, se tem a ver também com o fato de que não se valoriza determinadas tradições filosóficas, porque não é isso que tem prevalência, que tem hegemonia, então, e, portanto, quando essas iniciativas que têm possibilidade de fornecer alguma espécie de financiamento, elas se interessam pela filosofia, muitas vezes não é pela filosofia, pelo viés, pela proposta que a gente está querendo apresentar aqui, né? Há exceções, é claro, né? E há momentos em que a gente consegue fazer algo nesse sentido. O Matheus falou da Casa do Saber, porque eu tenho alguns cursos dentro da Casa do Saber que eu pude, falando de filosofia como modo de vida, por exemplo, aproveitar para inserir, para falar um pouco de tradições filosóficas não ocidentais, falar de filosofia egípcia, filosofia chinesa, indiana e assim por diante, né?
E há outras iniciativas nesse sentido de plataformas digitais de cursos de filosofia que a gente está também tentando estabelecer um diálogo para ver se, em alguma medida, consegue trazer isso dentro desses espaços, né? Agora, eu acho que é uma questão muito complexa dessa ideia do mercado também, ter um mercado a ser explorado, porque é algo que a gente precisa tomar cuidado também, né? Porque o mercado também tem o seu preço, né? E é muito... Se há um interesse, por exemplo, de publicidade, da administração, muitas vezes, porque eles usam certos conceitos da filosofia, acho que é interessante lembrar do termo usa, né? Usa na medida em que interessa, e em larga medida, certas das coisas que a gente gostaria de falar, eles não teriam interesse de financiar no nível do que a gente está querendo falar. É claro que eu acho que precisa ter um jogo de cintura, e acho que a gente está num momento que tem uma abertura para certas pautas, né, relacionadas à defesa de minorias, ao reconhecimento de outras tradições, mas é sempre um jogo muito complicado, porque a gente pode pensar em casos no Brasil, inclusive, que tem figuras que são associadas à filosofia, que tem muita visibilidade, mas que eu não acho que contribuem particularmente para o tipo de pauta que a gente propõe aqui, porque a visibilidade que elas têm é em função delas falarem as coisas que são bem vistas dentro desses meios, por exemplo, do meio de marketing, do meio de administração, o que quer que seja, mas que não faz nada de transformador do ponto de vista do que a gente faz como filosofia, do que a gente faz do ponto de vista do ensino de filosofia. Então, eu acho que é um jogo tenso, né? É um jogo complicado. Eu acho, sim, que a gente tem que, de alguma maneira, tentar entrar nesses meios e estabelecer parcerias com outras áreas, mas é necessário um certo cuidado, eu diria, contra-colonizador aí, para usar os termos do Nego Bispo, né? Para que a gente não seja colonizado nesse processo, mas sim a gente consiga nós nos apropriarmos desses meios para propor algo diferente, né? E acho que daí que vem um pouco esse perigo, porque via de regra é difícil fazer isso, é muito mais difícil fazer isso do que você simplesmente aceitar um financiamento de onde quer que seja, mas acatando todas as restrições ou os interesses que estão por trás desse financiamento, e por isso não conseguindo fazer aquilo que de fato você gostaria de fazer, né? Acho que também tem a ver com isso. Eu entendo. Posso acrescentar um ponto aqui? Por favor, perdão. Ô, João, rapidinho, eu vou abrir para outra pergunta externa, porque a gente encerra às 4, né? Aí, mais 5 minutinhos, se algum outro participante quiser pontuar algo ou quiser continuar com a discussão, fiquem à vontade. Posso só fazer uma falinha rapidinho, 2 minutos, 3 minutinhos eu finalizo. Vamos lá, pessoal. Vamos pensar o seguinte. Meu nome é Adriano Maropo, sou fundador do Genefil. Estou aqui há 3 anos analisando as redes sociais da filosofia. Compartilho bastante sobre as questões da filosofia, mas existe uma questão histórica, né? Eu aprendi filosofia através de um amigo, e aí eu fui para Nova Acrópole para entender filosofia, porque eu não tinha acesso à filosofia na escola. Nova Acrópole tem muito mais visibilidade do que a filosofia acadêmica. Vamos tocar na ferida? Vamos ser realistas? A galera está conseguindo transpor uma filosofia como o estoicismo, como filosofias que levam em relação a uma vida plena de felicidade que não existe no Brasil pela insegurança e pela desigualdade social, pelo racismo, pela xenofobia. Não dá para a gente fazer uma filosofia que ela não seja crítica à própria realidade que a gente vive, que mobilize ela a pensar a própria realidade, enquanto a gente fica imaginando um cenário anacroco à nossa própria realidade, que é distante, né? Como a gente pensa a vivência. A questão do mercado é que a gente perdeu um ponto importante através desse processo histórico dos últimos anos com a internet. Não se valoriza mais o diploma, se valoriza um discurso, uma narrativa em relação à realidade. Essa narrativa é exposta sem importar se o cara fez faculdade de filosofia ou não. Ele fala como se filosofia fosse somente ler e reproduzir como um papagaio, não é. Existe uma interpretação e uma visão muito mais ampla do que a filosofia. Lembrando também que a valorização acadêmica, o curso é de 4 anos, a história da filosofia é de mais de 2.000 anos, né? Vamos lembrar que a produção histórica do conhecimento filosófico é maior do que a finitude do ser humano. Para não deixar que vocês não perderem aí o fio da meada e fazer meu jabá, o Genefil é essa tentativa, né? O Matheus está aí no coletivo, sabe como ele funciona.
sabe que ele é aberto e abraça as pautas de uma perspectiva simples. O estudante de filosofia precisa de voz. Ele está gritando todos os anos, em todos os momentos. Ele precisa de voz, ele precisa de espaço. Ele precisa também construir um cenário possível. Qual o cenário possível? A Uni está aí, 400 mil seguidores. Ela consegue organizar a base estudantil muito forte. A próxima mesa é sobre a Uni. Vai ter um documentário. Ela tem possibilidade de articulação porque ela tem delegados em vários estados do Brasil. Se ela conseguisse estabelecer aquilo que ela se propôs desde a criação da Uni, que era unir os estudantes, a gente teria um cenário de compartilhamento de comunicação. A gente tem ferramentas para isso. Telegram, Discord. Só a gente abaixar o aplicativo e utilizar. Porque pelo WhatsApp é impossível ter mobilização. É uma ferramenta falida que a gente continua insistindo nela para criar alguma coisa. É isso aí. Siga o exemplo do Lucas. Eu achei que a gente tem que tocar os dedos na ferida. Eu espero que a reflexão vai para muito além do mercado, mas sim para a vivência do professor dentro de sala de aula. Valeu! Pessoal, então, assim, acho que o questionamento ficou claro para todos, né? O que foi dito aqui toca diretamente na nossa experiência, seja como estudantes, seja como educadores, né? Que, para mim, ficou clara a pergunta de como tornar o espaço da filosofia um espaço puramente libertador, né? A gente precisa se libertar, soltar desses grilhões que nos prendem, e agradeço novamente a participação de todos. É inspirador ver como que a filosofia ela pode ser essa ferramenta de emancipação e não apenas um exercício de pensamento abstrato, né? Como acabou de dizer meu colega Adriano. Convido a todos a seguirem as redes sociais, tanto do GNFIL quanto da ABEF, como da professora Neuza, se você quiser colocar no chat, né? Da Aprofip também. E sigam o Centro Acadêmico Luxemburgo Gonzalez. Vamos conversar, vamos continuar os nossos diálogos, seja através da rede social, né, seja pela comunidade do Coprefil. Essa conversa estava muito boa. Vamos continuar ela através desses meios públicos de comunicação. E muito obrigada a todos. Quem não conseguiu acessar o formulário de presença não tem problema, a gente tem a verificação de que vocês participaram. E participem do próximo encontro, viu, pessoal? Foi muito enriquecedor. Um beijo para vocês, um bom, né, resto de tarde, um ótimo cafezinho para quem for tomar aquele cafezinho, e para os estudantes do noturno como eu, uma boa aula daqui a pouco. Então, muito obrigada, pessoal, e até. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado. Nathalie, Neuza, prazer estar aí com vocês também. Prazer também, conhecer, debater, muito bom. Vamos continuar dialogando, hein? Tamo junto, estou à disposição. Valeu, gente. Legal, tchau, tchau.